Visão espírita sobre o casamento. Meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity e vamos falar sobre casamento. Sabem aquela máxima do casamento? Prometo ficar ao teu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Bom, a vida de casado tem muitas complicações e quando nós afirmamos isto a nível espiritual, nós estamos a dizer, independentemente de tudo aquilo que aconteça, e vão acontecer muitas coisas negativas, a vida pode dar muitas voltas, as coisas podem se complicar muito, os filhos trazem muitas preocupações e muitas alegrias também. Portanto, ainda vamos ter muita gente a morrer e a nascer na nossa família, e apesar disso, nós prometemos ficar unidos nessas adversidades. O problema é que na primeira situação que corre mal, nós começamos a dizer que nem ela está sempre certa, nem ele é o príncipe encantado. E então a individualidade no espiritismo, ela mantém-se sempre. Nós não somos a carne da mesma carne. Portanto, como vocês já devem ter ouvido, não é? No casamento agora são a carne da mesma carne. Nós não somos a carne da mesma carne e ninguém perde a sua individualidade. Portanto, os casamentos são para nos chatearmos uns com os outros, são para vivermos alegrias uns com os outros, sabendo que quando fazemos uma promessa no plano espiritual, essa promessa fica gravada, fica selada. Podendo vir em outras encarnações resolver os problemas que vocês assumiram, sendo que é um contrato ou um pacto. O casamento é um pacto ou um contrato que vocês fazem. Sendo um pacto ou um contrato, vocês os dois sãos de consciência estão a assumir um pacto ou um contrato. Portanto, vai ter repercussões se vocês se divorciarem. Se o espiritismo é contra o divórcio, não. O espiritismo mantém a individualidade do indivíduo, sabendo que tudo o que nós fazemos tem consequências. Portanto, vocês não estão obrigados a ficar colados a ninguém, mas sabem que vocês assumiram um pacto ou um contrato. Portanto, a tal afirmação de a partir de hoje vocês são uma só carne e um só espírito, que vocês já devem ter ouvido, não é? No casamento religioso, após o casamento, no espiritismo, nós conservamos sempre a nossa individualidade, continuamos a ser um ser, portanto, o esposo ou a esposa continua a ser individual, é o nosso parceiro de vida, é alguém que nos completa, embora ninguém esteja incompleto. Eu costumo vos dizer, é o nosso porta-chaves, né? Aquela pessoa que fica ali ao nosso lado. E o porta-chaves é aquilo que a gente não pode esquecer. Esquecemos muitas vezes dele, mas precisamos das chaves que estão no porta-chaves e não nos podemos esquecer. É muito importante que tenhamos noção de que aquela pessoa é um pedacinho de nós. Portanto, Deus, para o espiritismo, faz-nos inteiros, por isso o nosso cônjuge não é nem uma perna, nem um braço nosso. Faltando o nosso cônjuge, nós continuamos inteiros, por isso é que nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Quando não temos o nosso cônjuge ou a nossa parceira de vida, não nos vai faltar nenhum pedaço. Embora a sensação na alma seja essa, não é a realidade. O esposo ou a esposa vieram simplesmente para acrescentar, para compartilhar virtudes, para trabalharem os vícios, para seguirem de mão dada até ao juízo final, até que um parta primeiro do que o outro. A cerimónia, as tradições, as bodas e os símbolos foram criados pelo homem e não são necessários. O matrimónio não se inicia com um beijo no altar ou com uma assinatura no papel, mas quando os dois espíritos decidem se unir num propósito evolutivo. Não precisam de padre, não precisam de juiz, não precisam de madrinha, não precisam de padrinho, só precisam de duas pessoas dispostas a ajudarem-se uma à outra, a serem companheiros, a respeitarem-se um ao outro. Existe o símbolo da aliança, sim. No espiritismo nós não precisamos de símbolos, embora
A maioria das pessoas usa até como um juramento, mas não precisamos não precisamos de alianças, porque o que está unido é o espírito, é a alma. Podendo quebrar esse contrato, como podemos quebrar todos os contratos, ok? Nós sabemos que todas as situações a que nós nos predispomos vão ter consequências, portanto, é mais uma consequência que nós vamos ter. Outra das coisas que nós ouvimos muito na religião é o que Deus uniu, o homem não separa. Existem alguns relatos a nível espiritual que o que esta frase significa não é vocês não se podem divorciar. O que esta frase significa é o que Deus uniu, estas duas almas que estão unidas, que aceitaram estar unidas, que aceitaram este pacto ou contrato, não podem ser dissolvidas por outras. O que é que isto significa? Não pode a sogra, a prima, a tia, o amante, a amante interferirem na vida de alguém que escolheu ficar junto, ok? Portanto, o homem não pode separar-se, mas não tem a ver com... Porque a religião depois... Os homens depois adaptaram isto para o que lhes dava jeito, né? Então Deus uniu, portanto, vocês não se podem divorciar. Agora a religião católica até já tem outra visão disso, mas Deus uniu, portanto... O casamento não pode ser dissolvido. Na visão espírita, o que nós vemos é Deus uniu porque nós, na nossa sã consciência, duas almas conscientes, resolveram assumir a responsabilidade do companheirismo, do respeito e do amor para caminharem juntos numa vida terrena e espiritual. Portanto, o que Deus uniu, os homens não podem separar. A sogra não pode separar, o sogro não pode separar, a prima, alguém que se apaixone não pode separar. Portanto, não interferir na vida daqueles que escolheram ficar juntos. Ok? Depois há outra máxima também, que é: então eu vos declaro marido e mulheres, e pode beijar a noiva. Como se fosse o tal pacto, não é? Bom, hoje já sabemos que o espiritismo não condena a homossexualidade, para nós é perfeitamente normal. O espiritismo diz que o comportamento homossexual é algo perfeitamente normal, portanto pode beijar a noiva, levando a que o noivo fosse alguém que selasse esse acordo. Hoje em dia a noiva pode beijar a noiva, como o noivo pode beijar o noivo. Hoje em dia sempre. E para o espiritismo não existe essa diferença. A homossexualidade não é... Nós vemos almas, ok? Portanto, não vemos sexo. Não nos importa o sexo. O que é que a pessoa faz entre as quatro paredes não nos importa. Por isso é que o espírita vai ter muita dificuldade em... Percebe porque é que existem as tais paradas gays, mas não percebe porque é que ainda é necessário fazer paradas gays. Ok? Porque é uma coisa normal. É almas, são almas que se ligam, que podem vir na condição homem-homem ou mulher-mulher nesta encarnação, mas noutra podem ter sido homem-mulher, ou podem ter sido sempre mulher-mulher. Para nós não existe isso. Existe a alma e o espírito não tem sexo. Ok? Portanto, ser um homem e uma mulher que se unem, ou serem dois homens ou duas mulheres, para o espiritismo é positivamente a mesma coisa. No espiritismo, a versão do casamento também não existe o tal branco, o tal ir vestida de branco, ou ter necessidade de cores, ou ter necessidade de uma cerimónia feita como é na religião católica. No entanto, os espíritas não condenam um espírita que case na religião católica ou que case na religião budista. Nós não condenamos ninguém, ok? Nós aceitamos tudo isso. Portanto, o espírita pode perfeitamente gostar de toda a cerimónia na religião católica e casar na religião católica, e para nós no espiritismo é super válido, mesmo que ele não tenha assinado nenhum papel ou que não tenha casado na igreja. Os casamentos depois podem complicar a nível de leis, não é?
Portanto, acabamos sempre por ter o casamento, o casamento em que assinamos um papel, porque depois leis e partilhas e coisas é sempre necessário haver a assinatura, mas é porque é necessário para a nossa vertente de mundo, não é? Mundana. A nível espiritual não é necessário assinar nenhum documento, não é necessário ninguém especial para fazer. O regente espírita pode fazer o casamento entre duas pessoas. O casamento está na alma, não está no papel que vocês assinam. O casamento está em vocês. São vocês que prometem ficar com aquela pessoa e depois são vocês que podem quebrar esse contrato. Também ninguém vos vai recriminar por isso. O Espiritismo não diz que tu, se foste casado uma vez, não podes casar mais nenhuma, ou se tu foste casado agora tens isto, ou se tu já tiveste relações antes do casamento és isto ou és aquilo, ou tens que ir para o casamento virgem. O Espiritismo não tem esse tipo... Porque lá está, nós não vemos as coisas de forma mundana. As coisas são feitas de forma... a alma, ok? E a nossa... O que é a comunhão? O que é o sexo, no fundo? Eu vou levar aqui para outro tema, que eu queria pôr só tema a tema, mas pronto. No casamento, e vou levar assim para este lado, que é para englobar uma coisa à outra. No casamento, o casamento só é consumado a partir do momento em que existe a cúpula, a partir do momento em que existe o sexo, não é? Só aí é que o casamento é consumado. A nível espiritual, o casamento é consumado quando duas almas, duas pessoas em sã consciência, no seu juízo perfeito, dizem eu quero ficar com esta pessoa para sempre. Ou eu quero ficar com esta pessoa, o para sempre é enquanto durares, ok? Portanto, eu quero ficar com esta pessoa. Esta é a pessoa com quem eu quero dividir a minha vida. Esta é a pessoa com quem eu quero dividir os meus problemas. Esta é a pessoa que eu acho que é capaz de estar ao meu lado se as coisas correrem bem, se as coisas correrem mal. Esta é a pessoa que eu quero comigo. Se fazem sexo antes do casamento, se fazem depois, se fazem o sexo, é a união de duas pessoas que se amam, não é? O sexo saudável e pronto. É a união de duas pessoas que se amam. Portanto, são duas almas que se unem, que se fundem, certo? Então, qual é a visão espírita? É as almas a unirem-se. E as almas a unirem-se até pode ser numa meditação. As almas a unirem-se pode ser num sexo tântrico, pode ser num sexo normal, sem ser tântrico, pode ser num sexo... Nós não... Porque o que nós vimos, e é importante que vocês percebam isto, porque é que nós não condenamos? Porque o que se une é a alma, ok? Não é a cúpula. A cúpula para nós não importa. Por isso é que para nós não é importante se são dois homens ou são duas mulheres. Não há um estigma. Não há, ai que horror, dois homens juntos. Não. Ou, ai que agressivo, a união entre dois homens, a união entre duas mulheres é menos agressiva. Estou a falar a nível de sexual, não é? Há muitas pessoas que dizem isto. Para nós é exatamente igual. Porque o que é que faz duas pessoas terem sexo? Elas gostarem uma da outra. Elas envolverem-se em amores uma com a outra. Ok? É a união daquelas duas almas que faz com que eles estejam naquele momento particular de prazer carnal, que aí já não tem a ver com o espiritismo, tem a ver com o prazer carnal. Percebem o que é que eu vos quero dizer? Onde é que eu vos estou a querer que vocês pensem? Portanto, para nós... Existe o casamento em que nós podemos dizer sim, nós unimos estas duas pessoas ficam unidas pelo... Mas não é preciso termos padre, não é preciso termos testemunhas, porque as pessoas não precisam de testemunhas. Hoje em dia na Igreja Católica é preciso ou já não é? Já não sei. É preciso ainda na Igreja Católica, mas para o civil já não é. Preciso, pelo menos em Portugal. Não é necessário testemunhas. Mas lá está, costumava-se a dizer na brincadeira que se fosse bom não precisávamos de testemunhas. Tínhamos que ter testemunhas para validar aquilo que as pessoas desejaram, aquilo que as pessoas querem. No fundo, as testemunhas seríamos todos os da congregação, não é? Todos os que estão envolvidos no centro espírita, que estão a testemunhar duas almas que se encontram ou que se reencontram e que têm um propósito de vida juntos. O espiritismo vê o casamento
como algo que pode acontecer várias vezes na vida. E eu vou-vos explicar porquê. Porque nós, numa encarnação, podemos vir limpar várias encarnações. E podemos ter feito várias coisas que precisamos de resolver. E vamos encontrando na nossa vida várias pessoas que fazem parte da nossa vivência, que nos vêm trazer lições, e nós hoje podemos casar com uma pessoa e estarmos 2 anos, 3 anos, 10 anos, cumprimos o tempo com aquela pessoa, a seguir podemos ter outro relacionamento e casar novamente, porque a nossa alma já aprendeu o que tinha a aprender ali e parte para outra situação, e sim, pode ter mais do que um casamento. Imaginem que vocês já fizeram não sei quantas encarnações, 10, 20 encarnações, cada pessoa depende da sua evolução, as encarnações que já fez, já são uma alma velha, e nesta encarnação vocês cruzam-se em alturas diferentes da vossa vida, com pessoas diferentes que fizeram parte da vossa vida e com quem vocês têm algumas coisas por resolver. Entre elas passa a união das almas para curar situações. Curar situações de dor, curar situações de perda, curar situações, ok? O que é que vai acontecer? Vocês vão se unir àquela pessoa em casamento 1 ano, 2, 3, 10. Por isso é que muitas das vezes quando vocês fazem consultas eu digo, esta não é a pessoa da tua vida, mas é uma pessoa muito importante e vive este relacionamento. Porquê? Porque aquela pessoa foi alguém que tu conheceste numa vida passada. Vamos supor que vocês até... E vou-vos dar aqui um exemplo. Vamos supor que vocês encontram alguém, vocês prometeram voltar, e aquela pessoa... Vamos inventar aqui uma história, ok? Para vos explicar melhor. Vocês prometeram voltar e reencontrar aquela pessoa para limpar algo que vocês causaram de dor no outro. Porque não são só os outros que nos causam dor a nós. Nós também causamos dor no outro, ok? Então vocês causaram dor no outro e vocês reencontram-se agora. E vocês prometeram que vocês perceberam que o que vocês fizeram foi mal, que vocês magoaram. Então vocês agora têm um tempo, que pode ser 3 anos, 5, 7, pode ser 2, pode ser 1, ok? Em que vocês vão cuidar daquela pessoa, vocês vão tratar, vocês vão... Tudo para limpar aquela alma, porque a alma tem memória. Tu podes não ter do que está a acontecer nesta vida, mas a tua alma tem memória do que aconteceu anteriormente, ok? Então aquela pessoa vai cuidar de ti para limpar aquela situação que ficou mal resolvida numa vida passada. Vocês respiram fundo e seguem em frente, ok? Se vocês cruzarem com a pessoa, imaginem que vocês estão casados, casaram pela igreja, vocês fizeram os vossos votos, ou pela igreja ou por outra religião qualquer. Vocês fizeram os vossos votos. E vocês dizem, não, eu estou casado com esta pessoa e eu não vou aceitar. Quando vocês se cruzam com outra pessoa e têm um caminho para fazer, o que vai acontecer é o vosso casamento vai ficar abalado, mas vocês eticamente não querem deixar o vosso casamento. O que é que as pessoas vão dizer e não vão resolver o problema que vocês têm para resolver com aquela pessoa. O que é que vocês vão fazer? Vão empurrar a resolução desse problema para uma outra vida. Problema entre aspas, está bem? Para uma outra vida, porque vocês não conseguiram resolvê-la aqui, porque estavam presos a dogmas, crenças, ok? Portanto, o casamento a nível espiritual é uma coisa diferente daquilo que é a educação religiosa. Espiritualmente, as almas unem-se por um propósito. Unem-se em amor por um propósito. E o meu propósito hoje pode não ser o meu propósito amanhã. Portanto, eu posso ter um tempo para cumprir com essa pessoa, eu estou esse tempo com essa pessoa e depois cada um faz a sua vida. Tendo em conta que não há cabeças de casal, porque os dois são muito importantes e os dois são necessários. Portanto, o homem não controla as finanças, o homem não controla o casamento, o homem não controla nada. São duas almas e almas são iguais. As almas são iguais. Ok? Portanto, também não há homem e mulher numa alma, porque a alma hoje pode ter a condição de homem ou mulher, mas noutra vida pode ter tido outra condição qualquer. Portanto, não há essa condição na alma. Portanto, não há ninguém que é dono de alguém, ok? Não há ninguém. Pode beijar a noiva. Não, também pode beijar o noivo. Pode ser a noiva a beijar o noivo. Não há essa condição. Percebem o que é que eu quero dizer com a condição? Meus amores, se houver dúvidas, deixem as vossas dúvidas.
E lembrem-se que o vosso casamento é uma promessa, é um pacto, é um contrato de alma e que não deve ser quebrado por vocês. Se vocês continuam a acreditar no amor, vale a pena ficarem juntos. Se vocês são infelizes, se vocês sentem que a pessoa não está a respeitar esse contrato de alma que vocês fizeram, não sejam infelizes a vida toda, porque vocês não estão obrigados a estar presos nem acorrentados a ninguém. A vossa alma é livre, vocês nasceram sozinhos e vão morrer sozinhos. Portanto, se vocês passarem tempo sozinhos, mais vale só que mal acompanhado. Ok? Não se prendam a ninguém por crenças, dogmas, pelo que a sociedade diz, pelo que vai apontar porque já teve não sei quantos casamentos. Porque isso é a mente pequenina das pessoas. Não tem nada a ver convosco. Também não é a minha situação aqui não é formar opinião. A minha situação aqui é mostrar-vos a forma como o Espiritismo vê. E vocês até compreenderam um bocadinho quando eu falo da homossexualidade ou quando eu falo a nível sexual do porquê das pessoas exporem tanto, vocês compreenderem também porque é que eu lido com a sexualidade desta forma, porque para mim a sexualidade, o ato sexual é a comunhão de duas almas. Por isso é que eu acho que não há necessidade nenhuma de nós estarmos a condenar ninguém porque gosta de homens ou porque gosta de mulheres ou porque o sexo é mais violento ou porque é menos violento ou porque faz isto ou porque faz aquilo. Cada um tem a consciência na sua alma de ser e de fazer aquilo que quer. E aquilo que eu vos alerto é: és feliz? Se és feliz? Se esse casamento te faz feliz? Então, eu acho que sim. Sabendo que há histórias que nós temos para organizar. E há pessoas que dizem assim: eu já passei por vários casamentos, eu nunca sou feliz, eu nunca encontro a pessoa certa. Tenta perceber se não estás a passar por uma encarnação em que vens limpar situações e vão passando várias pessoas na tua vida para trazer limpeza para a situação. Pode a tua alma estar preparada para a limpeza, mas a alma da pessoa que tu encontras ainda não estar preparada. E voltar a haver uma agressão, voltar a passar por um relacionamento não tão positivo quanto isso. Mas vocês fazerem as pazes, entre aspas, com a vossa alma e com a alma daquela pessoa, com aquela alma, não é? Vocês fazerem esse ato de contrição entre almas e vocês seguirem a vossa vida. Ou então vocês terem nesta encarnação, virem para limpar, o outro não está tão evoluído, não aceita esta limpeza, continua a haver uma relação tóxica e na próxima encarnação vocês ainda vêm a resolver isso novamente. Está bem? As pessoas não se cruzam connosco por acaso. Nós temos propósitos de alma com cada pessoa. E quem tem vários casamentos não é porque é maluco, não é porque é doido, não é porque não se dá bem com ninguém, não é porque, sei lá, as pessoas dizem mil e uma coisas. Não é porque é Madre Teresa de Calcutá e vem salvar não sei quem, vem salvar não sei o que mais, não. É porque as pessoas têm propósitos de alma. Está bem? O Espiritismo acredita que nós temos... Acredita, segundo os relatos dos espíritos evoluídos, são vários relatos que vocês podem ver. Os mais recentes são do Espírito Emmanuel, com o Chico Xavier, mas vocês podem ver imensos relatos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nas Gênesis e no Evangelho também. Portanto, que têm a ver com comunhão de almas. Pessoas que vêm resgatar almas, vêm resgatar propósitos de vida, vêm resgatar situações que nada têm a ver com sexo, com nada disso. Com a condição que vocês têm hoje. Por isso é que hoje em dia estamos mais evoluídos e as pessoas dizem: eu amo pessoas. Embora eu não saiba o que é que estou a dizer, há muita gente que diz: eu amo pessoas. Eu amo pessoas porquê? Porque eu amo almas. Almas. Hoje em dia temos a necessidade de pôr rótulos em tudo. Então é pansexual, então é não sei quê, então é homossexual, é pansexual, é não sei... Tudo parvoíce, esses rótulos que nós pomos. Somos almas e podemos nos apaixonar por aquela alma linda que está ao nosso lado, independentemente da condição ser homem ou ser mulher. Nós seríamos todos muito mais felizes
Se víssemos a alma do outro, em vez de estarmos a dizer que um homem não pode estar com um homem, uma mulher não pode estar com uma mulher, este tem que ser, nas convenções tem que gostar disto, tem que gostar daquilo. Apaixonem-se pelas almas das pessoas. Ou então, pelo que se diz hoje em dia, não é? Eu amo pessoas, eu apaixono pelas pessoas. E hoje posso estar apaixonada por um homem, amanhã posso estar apaixonada por uma mulher. Porquê? Porque estou apaixonada pela alma. Ok? E podem nunca se apaixonar por uma mulher. Eu sou espírita, não me vejo a ter nenhum relacionamento com nenhuma mulher, porque não vejo, não me vejo, não quer dizer que não vai acontecer, mas não vejo, mas não condeno. E percebo perfeitamente quem sente desejo, quem sente prazer, quem sente... Porque não? Porque não? É a alma que se funde, não é o corpo. É a alma. O corpo funde-se numa... E estamos a falar de relações equilibradas, estamos a falar de coisas em condições, ok? Não estamos a falar daquelas relações só porque sim, ou porque há uma violação, ou porque não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de relacionamentos e começamos com o casamento, ok? Portanto, duas pessoas conscientes, de livre vontade, escolhem viver a vida uma com a outra. São obrigados a viver para sempre? Não, até porque a vida vai vos surpreender com outras pessoas. Pode não vos surpreender com outras pessoas e ser para toda a vida? Pode. Pode vos surpreender com outras pessoas. Vocês estão num casamento durante 50 anos. E vamos imaginar que aí aos 20 anos de casados aparece alguém na vossa vida, vocês sentem paixão por aquela pessoa, mas vocês não saem do casamento porque vocês ainda gostam daquela alma com quem vocês decidiram viver juntos para sempre. E vocês querem manter esse para sempre mesmo, e podem resolver emocionalmente uma questão com essa pessoa e continuar o casamento os tais 50 anos. Sim. Sim. Eu acho que... eu não sei quem é que está a ouvir este vídeo, não é? A plateia que eu vou ter desse lado. Mas eu acho que eu vos posso dizer o mesmo que eu digo nas palestras, que é: o espiritismo não é coscovilheiro, não se mete na vida de ninguém e nós não temos julgamentos. Nós não fazemos julgamentos dos outros nem pelos outros. Até porque nós estamos começados, não estamos acabados e não sabemos o que é que nos vai acontecer. Portanto, nós não criticamos ninguém e nunca sabemos quando é que vai ser connosco. Portanto, não há críticas. Um beijo do tamanho do mundo, meus amores, e até já. Beijos!